Vamos então à entrevista com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. Ele conversou com o nosso repórter Maicon Rios exatamente acerca do rateio do Fundeb, o abono do Fundeb. Os professores, da rede municipal de ensino, os profissionais da educação aqui do município de Itapajé estavam nessa expectativa, primeiro na virada de ano, porque o comum é exatamente que se tenha já uma definição com relação a esse tema, a esse assunto, no início do ano, porque são recursos referentes ao ano anterior, no caso, o Fundeb de 2022. E aí, aqui no município de Itapajé, se teve toda uma situação realmente de expectativas que foram geradas, que foram criadas e posteriormente alimentadas, inclusive, por agentes do governo municipal que compõem o governo municipal, de que teria esse rateio, de que esse abono seria concedido, portanto, a esses profissionais. E depois essas expectativas foram frustradas quando se veio exatamente a informação de que não haveria mais recursos para esse fim, para essa finalidade. O município abriu uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive num primeiro momento, um parecer prévio inicial, inclusive favorável, de que o município poderia conceder esse rateio, esse abono a esses profissionais, mas não se teve um desfecho final com relação a esse processo de consulta que o município fez junto ao Tribunal de Contas do Estado. E o que acontece? Abril era exatamente o limite, o mês de abril era o limite para que se tivesse uma definição com relação a essa situação desses valores de 2022. Porque exatamente era o prazo estipulado pela lei, prazo limite, para que se tivesse aí, portanto, um desfecho de toda essa história. Bom, terminou o mês de abril, como é que fica a situação? Qual é, portanto, a expectativa a partir desse momento? É exatamente esse o assunto que o nosso repórter Maicon Rios conversa com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. Vamos conferir. No Jornal Integração de hoje eu converso com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato Sispume aqui em Itapajé. Doutor Cid, agora estamos em maio. O município de Itapajé expirou o prazo que poderia fazer algum tipo de rateio de sobras do Fundeb referente a 2022. Esses valores que tinham para rateio, eles não são mais possíveis serem divididos entre os servidores da educação por conta do final dos prazos? Confirma-se essa informação? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios, aos ouvintes do Jornal Integração, aos servidores municipais. De fato, a nossa luta é muito intensa em relação a esse abono do Fundeb. A última reunião que a gente teve foi na Escola Angélica Vieira, lá na Iratinga, onde a secretária de Educação garantiu que a prefeitura iria fazer um posicionamento oficial, uma manifestação oficial, através da contabilidade e também do jurídico, e assim ela iria se manifestar, que era na última sexta-feira. Infelizmente, não aconteceu essa manifestação nas suas redes sociais, não houve nenhum pronunciamento em relação a isso, mas a gente acredita que pode ser que eles façam alguma manifestação ainda em relação a isso. Então, de fato, essa reprogramação, ela é para ser feita até o quadrimestre seguinte, que expirou nesse quadrimestre. Infelizmente, ficou esse abono de quase 6 milhões de reais, que a gestão poderia ter rateado para os servidores profissionais da educação, e assim não fez. Fica aí na história essa marca lamentável, e os servidores não irão esquecer que aconteceu, que foi exatamente esse abono que não aconteceu. Entretanto, a gestão não há nenhum obstáculo que a gestão possa fazer algum abono, alguma bonificação para os servidores. Isso com recurso mesmo do ano, por força de uma lei municipal, a gestão pode a qualquer momento fazer qualquer bonificação para os servidores. Assim como o ex-prefeito Dimas Cruz, ele criou um abono para os servidores em geral, tanto o pessoal nível médio como superior, foi criado um abono, ele criou essa figura do abono, até hoje estão recebendo esse abono. Foi um abono permanente, era para ter sido incorporado ao salário, não foi, mas até hoje está recebendo. Então, se a gestão atual quiser fazer um abono para os servidores temporário, de parcela única, pode ser dado.
Essa foi a nossa primeira sugestão, inclusive, quando foi falado de abono, já que eles não queriam pagar uma figura do rateio do Fundeb, mas a figura de um abono provisório em parcelamento que pode ser dado em qualquer momento para a gestão. Isso aí não tem nenhum problema. O que não pode dar é em período eleitoral. Mas nós não estamos em período eleitoral, então pode ser dado sim. Quais eram os valores que o sindicato pleiteava que fosse feito o rateio, então? Em torno de 6 milhões, quase 6 milhões, né, que faz sobra. Entretanto, o que nós estávamos pleiteando era que fosse pago pelo menos 1/10, 4 salários para os efetivos e para os contratados, 1/10 terceiro salário. Esse era o nosso pleito. A nossa luta continua. Nós também temos a luta aí pela questão do precatório. É bom também mencionar que o promotor já fez uma manifestação em relação ao precatório. A manifestação dele foi no sentido de que praticamente 80% do parecer dele foi favorável à homologação do acordo precatório, e o que ele queria apenas era um esclarecimento por parte da gestão quais foram os critérios que foram utilizados para escolher aqueles beneficiários. Então a gestão deve ser intimada para apresentar a sua manifestação em resposta a esse parecer do Ministério Público, e depois o processo volta novamente para o Ministério Público dar o seu parecer de mérito final. Se não mais um rateio do Fundeb, mas pelo menos um abono para os servidores, o sindicato tem esperança de que haja esse pagamento? Com essa gestão, Maico, realmente é difícil até a gente criar alguma esperança, porque essa gestão, ela criou-se uma característica de prometer as coisas e não cumprir. Haja vista o primeiro compromisso, que foi o compromisso que aconteceu na sede do sindicato, onde tinha vários compromissos da gestão que assumiu, não foi comigo, não foi com o sindicato, mas foi com os servidores, e infelizmente não foi cumprido esse compromisso. Haja vista, a gente observar o reajuste para todos os servidores, concurso público, né? Pagamento precatório, cumprir com as obrigações da CAPES. Então os planos de carreira dos servidores. Então isso aí foi na verdade um engodo. Infelizmente até agora aquela carta de compromisso a gestão esqueceu, mas ainda bem que tem as redes sociais e tem as pessoas cobrando. Então nesse dia 1º de maio, né, que agora passou agora o 1º de maio, mas estamos aqui também trazendo essa homenagem para o trabalhador. Nós reafirmamos a nossa luta com os trabalhadores. Infelizmente a gestão pouca coisa fez de direito dos trabalhadores, pouca coisa ela fez de garantia de melhorias para os trabalhadores. É bom também aqui a gente mencionar que estamos aí próximo da efetivação do piso da enfermagem. É bom também mencionar sobre isso nesse dia, porque a lei que garante os recursos, né, os aportes financeiros e créditos especiais para ser implementado o piso, tanto nas prefeituras como no estado, ele já foi aprovado pelo Congresso e estamos aguardando a sanção do presidente, e logo que isso acontecer, a gente acredita que não vai ter mais nenhuma desculpa para a gestão vir também a implementar o piso da enfermagem no nosso município. Obrigado, doutor Cid, pela sua entrevista. Obrigado também, Maicon. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 42 minutos, 12h42, está aí, portanto, a entrevista, né, do nosso repórter Maicon Rios com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. E, logicamente, que o nosso repórter Maicon Rios tentou aqui um contato também com a Secretaria Municipal de Educação, para, logicamente, tentar obter aqui alguma informação acerca dessa matéria. Maicon, boa tarde novamente. Você conseguiu aí algum retorno, Maicon? Olha, Clésio, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes do Jornal Integração, até porque por se tratar de um assunto, né, de interesse muito grande dos servidores da educação, que é um dinheiro a mais que poderia cair na conta desses funcionários, nós buscamos também ouvir sobre este assunto a professora Rose Gomes, secretária de Educação em Itapajé. Mas, Clésio, até o momento, até agora, às 12 horas e 40 minutos, todas as mensagens que nós enviamos para a secretária não foram respondidas. Se tiver alguma atualização, algum fato novo sobre este caso, nós iremos continuar tentando e repassaremos dentro do Jornal Integração de amanhã. Muito bem, obrigado, Maicon, aí, portanto, pelas informações. 12 horas e 43 minutos, 12h43, né? Só para deixar claro que a professora Rose chegou, esse processo já estava em andamento, a expectativa é gerada, né, em torno exatamente de se conceder aí esse abono aos profissionais. Ela já tinha sido feita, né, ou alimentada bem antes da chegada da professora Rose Gomes. A professora chegou exatamente já com praticamente essa definição aqui feita, porque oficialmente, né, o que faltou por parte do governo municipal? Faltou um posicionamento sendo claro,
sendo direto com o servidor, com os profissionais do magistério. Foi isso que faltou. É isso que está faltando. Quando o Cid fala aí, fez uma referência, né, de que ele recebeu uma sinalização de que na sexta-feira da semana passada, porque já estávamos exatamente ali encerrando o mês de abril, deveria ter tido, né, um posicionamento oficial da gestão municipal, do governo municipal acerca desse tema. Na verdade, esse posicionamento aí, ou essa sinalização que foi dada ao Cid, e não veio a se concretizar, ela tem sido uma constante em temas importantes como esse. E aí, nesse caso aqui do Fundeb de 2022, a todo momento, né, o que faltou por parte da gestão municipal foi exatamente uma comunicação clara com os profissionais. Eu acho que, até pelo respeito, pela consideração que os professores, que os profissionais da educação merecem, o governo municipal, a gestão municipal, poderia ter sido, né, clara desde o início, né? Mas o fato aqui no município de Itapajé que aconteceu foi exatamente esse. Se gerou uma expectativa de que se teria, e aí o sindicato, com as informações que conseguiu levantar acerca exatamente desses valores, né, até mesmo tendo acesso ao extrato das contas, depois se comprovou que de fato o percentual, né, que é destinado aos profissionais já tinha sido gasto pela gestão municipal, né, com essa área, e restava, né, parte do percentual, que é dos 30%, que é referente a investimentos na educação, né, investimentos na estrutura física, enfim, construção, reforma de escolas, enfim, na melhoria, né, da educação. Mas também veio aquela possibilidade, e essa possibilidade ainda existe, de que o governo municipal consiga, através de uma lei, através de um projeto passando pela Câmara Municipal, tendo o aval, tendo a aprovação dos professores, aliás, dos vereadores, o governo municipal consegue, né, se conceder aí, como o Cid falou, não vai ser um rateio, não vai ser o abono lá do Fundeb, mas um 13º, aliás, um 14º salário, né, a esses profissionais. Isso é possível, isso é viável, desde que passe pela Câmara Municipal, né, através de uma lei, tendo a sanção, tendo a chancela, portanto, melhor dizendo, dos vereadores. Mas para isso precisa-se ter a boa vontade, a disposição da gestão municipal, do governo municipal. E dentro desse contexto, do que nós observamos e que está acontecendo até esse momento, né, é a falta de um diálogo aberto do governo municipal, e eu acho isso de uma extrema falta de respeito e consideração para com os profissionais da educação aqui do município de Itapajé, né? Porque você pode simplesmente, e logicamente que estaria embasado na lei, não vai ter, nós não temos mais o recurso e não vai ter o rateio, não vai ter o abono do Fundeb, né? Ou então dizer que vai ter, quando vai ter, né? E quais são os valores. É isso que precisa. É isso que a população necessita, e aí principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, nesses tempos de modernidade, não se cabe mais você ter um agente público que simplesmente fica recluso, omite algumas informações, não é claro na divulgação das informações, não é mais tolerável esse tipo de comportamento nos tempos que nós vivemos. Então eu acho que o que tem faltado basicamente é isso, é uma comunicação clara, né? Poderia a gestão municipal exatamente já ter chegado, em vez de ficar ainda de certa forma, se não alimentando agora, né, diretamente essa questão dessa expectativa desses profissionais, mas ela não diz claramente, não vai ter e pronto, né? O governo municipal não quer conceder essa gratificação, vamos dizer assim, ou esse benefício a esses profissionais, mas precisa ser claro, em vez de ficar aí alimentando expectativas que não vão se confirmar por parte do governo municipal, né? Eu acho que é de uma postura que demonstra uma falta de consideração, no mínimo, com esses profissionais da educação aqui no município de Itapajé.